Vamos lá, então, falar do lançamento do novo Plano Safra, que está marcado para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com o presidente Lula e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já confirmaram presença. Olha, a soma dos recursos direcionados ao crédito rural para a safra 2025-2026 deve atingir o valor recorde de 600 bilhões de reais e também juros maiores. O Luiz Fernando Sá está com a gente aqui para poder trazer mais detalhes sobre isso. Muito bom dia, Luiz. Já atualiza para a gente, então. Safra, plano safra recorde é o que a gente tem aí pela frente? Bom dia a todos. Essa é a expectativa, pelo menos, né? E a cerimônia aí desta manhã vai dar uma pista aí do que realmente vem pela frente, né? Eu costumo dizer que o anúncio do Plano Safra é uma espécie de réveillon do agro, né? Porque todo ano é assim, né? O ano agrícola vai de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, e antes de começar o novo ano, o governo precisa anunciar o Plano Safra. Esse Plano Safra ele é o balizador dos recursos disponíveis, pelo menos aqueles com algum subsídio oficial, né? Que é aquele dinheiro que vai estar disponível a um preço mais baixo para o novo ciclo. Como você disse, o anúncio de hoje envolve apenas a fatia referente aos recursos que serão destinados à agricultura familiar. E aí amanhã tem a segunda parte do Réveillon, que traz a maior parte do bolo, que é a que trata da chamada agricultura empresarial. Todo ano, aguarda-se com muita expectativa esse anúncio, não apenas pelo tamanho, né? Você falou 600 bilhões, o tamanho recorde, mas sobretudo para saber quais são os ingredientes aí com que foi feito esse bolo bilionário. O suspense esse ano está ainda maior, porque com a Selic a 15% e um debate enorme em torno de contas públicas, cortes de orçamento, já dá para dizer, pelo menos, que se houver algum avanço em relação ao ano passado, será pequeno e para poucos. Só para relembrar, quando o anúncio do Plano Safra 2024-2025 foi feito há um ano, a taxa básica de juros estava a 10,5%, ou seja, 4,5 pontos percentuais abaixo da atual. Então, a gente consegue imaginar o tamanho do impacto dessa elevação, que já vem comprometendo aí nos últimos meses a liberação de recursos para o setor, e que deve encarecer bastante o crédito rural nesse ano novo. Então, assim, é muito provável então, que o total anunciado pelo governo desses 2 anos seja, de fato, um pouco maior do que no ano passado. No ano passado foram 584 bilhões, ou seja, seria um aumento no total aí de cerca de 3%, se confirmar esses 600 bilhões, talvez um pouco mais. E como que será a divisão dessa receita? Se a gente fizesse uma conta assim proporcional, né, aumentando 3% cada linha, a gente teria o seguinte: olha, o ano passado foram 400 bilhões e 500 milhões para a agricultura empresarial, né? Foram 76 bilhões para familiar e 108 bilhões foram incluídos por serem referentes a receitas complementares oriundas aí de emissão de LCAs. É sempre importante dizer que isso não é dinheiro público, né? O que o governo coloca aqui é o valor usado para tudo isso, né? Não é dinheiro público, tem uma fatia que sim. O que o governo coloca aqui é o valor utilizado para equalizar juros, ou seja, cobrir a diferença entre o valor emprestado a custos subsidiados e o que seria aplicado com juros de mercado. No ano passado, essa equalização custou 1 bilhão e 300 milhões de reais. No caso das LCAs, o governo passou a incluir no plano, alegando que, por não incidir imposto de renda sobre os rendimentos, esse incentivo fiscal também seria uma espécie de subsídio. Então, assim, foi um jeito do que o governo achou também para trazer ali sempre números recordes, números maiores, porque a quantidade de LCAs emitida tem aumentado muito. Então, assim, voltando um pouquinho atrás, se a gente aplicar um aumento linear aí de 3% no tamanho de cada fatia do bolo, a gente teria 412 bilhões para a agricultura empresarial e 78 bilhões para a familiar. Mas a gente já sabe que não vai ser assim. Por quê? Porque o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, antecipou em um artigo publicado esta manhã no jornal Folha de São Paulo que a agricultura familiar vai receber 89 bilhões, ou seja, 17% a mais que no ano passado. Então, ele deu um spoiler
Mas não dá para acreditar que venha, por exemplo, proporcionalmente o mesmo para a agricultura empresarial. 17% seria muito no momento de dinheiro curto e é caro, né? Sobre juros, fala-se que, assim, a despeito da Selic ter subido 4,5%, 4,5 pontos percentuais, na verdade, a variação do crédito rural ficaria entre 1,5 e 2,5 pontos percentuais. Então, alguns exemplos. Juros do Pronaf, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, eles iriam de 4% a 6%. Os do Pronamp, que é para os médios produtores, iriam de 8% a 10%, de 8% para 10%. E o custo para os grandes produtores chegaria a 13,5%. Então, ainda abaixo da Selic, né? Como a gente lembra, a Selic é 15%. Mas o ministro também, o Paulo Teixeira, já confirmou nesse mesmo artigo que foram mantidos os juros de linhas de agroecologia e de agricultores, de pequenos agricultores voltados para produtos da cesta básica, então feijão, arroz, mandioca, por exemplo. E a partir de agora, desse ano, ovos também. Então, nessas linhas, a agroecologia vai ficar em 2% juros, e para os agricultores da cesta básica, 3% de juros. Então, um juro aí, nesse caso, bastante subsidiado. Bom, se a gente imaginar aí as elevações nas outras linhas aí de 2 até 2,5%, né, 2,5 pontos percentuais, desculpe novamente, a estimativa é que o país aí o Tesouro tenha que desembolsar quase que 150% a mais do que o ano passado com a equalização dos juros. Então, e aí o governo está tentando criar mecanismo para dividir essa conta com o setor privado. E como seria isso? Ampliando as exigências de depósito à vista dos bancos em 31%, e da emissão de LCAs de 50% para 60% do funding do crédito rural. Bom, só para finalizar, é bastante dinheiro em jogo, então 600 bilhões não é um troco, né? Mas mesmo assim, lembrar, insuficiente para o setor. Vai ter choradeira, mesmo se aumentar um pouco, porque o total do crédito rural hoje movimenta mais de 1,2 trilhão de reais por ano. Ou seja, metade dele, parte de metade, cerca de metade dele, é obtido no mercado, com juros bem mais altos. Então, vamos esperar para ver, sobretudo, o que vai acontecer amanhã, se essa tendência aí de um crescimento bastante significativo, de 17%, como aconteceu na agricultura familiar, se repete, ou se pelo menos há um aumento significativo aí também na agricultura empresarial. Maravilha, Fernando. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Sempre muito bom. Obrigada pela parceria de sempre. Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, até mais.